Estamos aqui numa praça no bairro do Jardim Franca e vamos pedir opiniões de alguns pais ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os jovens infracionais. Então, o que eu acho da criminalidade da adolescência, a maioria das vezes é as famílias que são desestruturadas, então acarreta sempre de problema na família, né? O filho, por falta de ter condição dentro da sua própria casa, acha que na rua vai encontrar condição melhor e se associa a más companhias. Como você puniria, por exemplo, se seu filho fosse um desses, porque a gente sabe que eles não podem ser presos e depois de um tempo eles devolvem a sua mãe? Eu queria saber como você puniria. Eu espero que meu filho não seja porque... Não, mas eu acho que se eles devolvem assim, a pessoa vai voltar a fazer. Porque então, tem que ter um ajuste, não sei se do Estado ou se da própria família, né? Porque às vezes, geralmente a família é desestruturada e não tem como ajudar a criança. Aí fica essa situação cíclica, né? Vai pra família, a família também não tem condição, volta pra rua. Em alguns casos você acha certo prender? Tem que dar um... Se o que a família não consegue dar, o Estado tem que fornecer. Obrigada. Oi. A gente queria pedir sua opinião sobre crime na adolescência, né? Eu tenho um filho de 6 anos e hoje a gente vê muito na televisão o que está acontecendo com os adolescentes. Eles estão cometendo crime bem antes do que antigamente. Por não serem responsabilizados pelos atos que eles cometem, então eles vão uma atitude muito violenta, com arma, matam as pessoas e não pagam por isso. Então acho que os adolescentes hoje estão precisando ser melhores educados para que não cometam esse tipo de coisa hoje, crime, assassinato, roubo, furto, e que as leis deveriam mudar um pouco, não só responsabilizar os pais, também como o adolescente, mostrar para ele que ele está fazendo a coisa errada e responsabilizar ele, prender ele mesmo, colocar atrás das grades até um pouquinho antes da idade dele. Acho que para alguns crimes, acho que a maioridade deveria ser antecipada. Obrigada, meninas. Também entrevistamos a Sola Dodete, da 30ª defesa, que respondeu algumas de nossas perguntas. Perguntamos a ela se eles lidam muito com menores que cometem ato infracional. Ela disse que sim, que é muito comum. Também perguntamos quais medidas que a polícia toma ao abordar um menor infrator. Ela nos disse que ao abordar um menor infrator, eles têm que ter um cuidado com a integridade física do menor. E em uma ocorrência onde esteja envolvido o menor infrator, o mesmo será conduzido ao DP. Será necessário entrar em contato com seus genitores. O delegado irá, assim, tomar as devidas providências encaminhando o menor à sua casa ou sendo entregue a seus responsáveis. E por último, perguntamos qual é a classe social desses menores mais comum. A soldada disse que é a classe média alta e a classe baixa. Agora vamos com a nossa repórter, Júlia Mara. Oi, boa tarde. Estamos aqui no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e eu estou aqui com o conselheiro Agnaldo. E, Agnaldo, quais são as medidas que você toma com os menores infratores? Então, na verdade, quando o ato infracional é cometido por adolescente, a medida é mesmo da autoridade policial, não é a atribuição do Conselho Tutelar, tá? Assim, quando ele é cometido por criança, que é de 0 até 12 anos, aí a gente entra fazendo um acompanhamento da família, acompanhamento psicológico, tudo isso aí a gente faz esse encaminhamento para ver da onde surgiu, né, essa questão, por que essa criança foi seguir esse caminho, né, do ato infracional. Quando por adolescente, as autoridades policiais é que têm essa atribuição de fazer o acompanhamento. Tá bom, obrigada. Tá, depois vocês veem aqui ó, direitinho, pra vocês fazerem alguma coisa mais... Aqui, alguma coisa. Aqui, ó, ato infracional. Você vai ver de quem é a atribuição, vai estar juiz e tal. Quando praticado por criança, quando praticado por adolescente, os direitos e tal, tudo isso aí vocês vão encontrar aqui, ó, medida socioeducativa. Tudo isso vocês encontram aqui, são artigos, tá? Se for artigo, Tá bom, Agnaldo, obrigada. Tá bom? Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Artigo 103.
Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regimes de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no artigo 101, do 1 ao 6º. Primeiro capítulo. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Capítulo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Artigo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Obrigada, Júlia. Essa foi mais uma edição do Jornal da Justiça. Boa tarde.